Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender do quinto ano, ok? Vamos começar? A aula de hoje, se você está juntinho comigo, hoje é dia 29 de abril, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, dia 30, será o último dia do mês de abril, ok? Observando a sua rotina de estudos, você vai ver que hoje é quinta-feira, dia 29/4/2021, e nossas atividades são de língua portuguesa. As atividades de hoje estão aqui, ó, no nosso material impresso, e vamos trabalhar as páginas 5, 6 e 7 aí do seu material impresso, ok? E esta aqui, olha só, é a nossa atividade de hoje. Vamos começar? Observando aqui no enunciado da nossa atividade, ó, leia este texto de divulgação científica. Qual o gênero textual que estaremos trabalhando hoje? Texto de divulgação científica. Assim como na semana passada, nós também trabalhamos esse gênero textual e nós vimos que esse tipo de texto, ele é escrito para trazer informações sobre pesquisas realizadas e descobertas das ciências, ok? Se eu observar apenas o título do texto, As Poderosas da Terra, eu consigo identificar sobre o que fala o texto? Aqui no nosso caso, é mais fácil descobrir porque nós temos uma imagem. Então, aqui na nossa imagem, nós estamos vendo um formigueiro com algumas formigas, certo? Mas nós sabemos que se não existisse essa imagem, qual é a forma que nós usaríamos para saber sobre o que esse texto está falando? Ou estaríamos observando o título, ou estaríamos observando o primeiro parágrafo. Porque sempre no primeiro parágrafo do texto vai trazer o quê? O assunto daquele texto, ok? Então, vamos começar a nossa leitura? As Poderosas da Terra. Uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança. Parece impossível? Não no mundo das formigas. Pertencentes ao grupo de insetos sociais, elas vivem em colônias. Dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre o seu papel. Então vejam só, o nosso texto ele fala sobre a organização das colônias de formigas, certo? Então diz aqui no primeiro parágrafo que elas são organizadas de acordo com as castas. O que seria castas? É uma forma de organização dentro da sociedade, não só da formiga, mas também de várias outras sociedades que nós vemos no mundo, onde cada um tem uma determinada função a desempenhar. Continuando. A maioria das formigas em uma colônia são fêmeas. Olha que informação importante. A maioria das formigas em uma colônia são fêmeas, reprodutoras, que é o caso da rainha, e não reprodutoras, que é o caso das operárias. Essas últimas, que são as operárias, fazem o trabalho pesado. Constroem o ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam os machos, larvas e, em alguns casos, a rainha, e protegem o formigueiro. Vejam só quantas funções importantes que as operárias desempenham dentro de um formigueiro. Olha só, pessoal, muita coisa, né? Continuando aqui a leitura. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Então, as formigas, quando elas estão no seu habitat natural, elas são importantes para permitir o que? A qualidade do solo, porque elas levam também os nutrientes para as camadas mais profundas da terra.
Mas sempre quando acontece um desequilíbrio ambiental, o que vai acontecer? Essas formigas, elas vão causar o quê? Um estrago, podendo aparecer nas residências, inclusive nos hospitais, né? Quando uma formiga aparece no hospital, seja uma formiga ou qualquer outro inseto, há uma grande preocupação. Por quê? Porque elas são responsáveis por aumentar o número de infecções dentro de um hospital. Porque por onde essa formiga ou qualquer outro inseto passar, ela vai levar a contaminação. Né? Mas as formigas, elas só serão um problema quando elas forem retiradas do seu ambiente natural. Então, se elas apareceram ali, é porque certamente havia ali uma colônia de formigas que foi destruída, certo? Olha aqui o próximo parágrafo que está explicando exatamente isso. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois as áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Então, se houve ali um desequilíbrio ecológico, se por alguma razão o homem destruiu o local onde era aquela comunidade de formigas, a formiga ela vai reaparecer no mesmo lugar independente do que foi construído, do que foi colocado. Se for uma plantação, vai causar um grande estrago. Agora, se for uma residência, normalmente elas costumam atacar os eletroeletrônicos. E aí é bem complicado, porque dá bastante prejuízo, certo? Continuando, pessoal. Existem 9.536 espécies de formigas catalogadas no mundo, mas estima-se que a quantidade real seja de 18 mil formigas. Então, no mundo, formigas não, espécies, né? No mundo hoje, um pouquinho mais do que a metade das formigas foram catalogadas, quer dizer, falta quase outras 9 mil espécies ainda para serem pesquisadas. Só no Brasil são mais de 2 mil conhecidas. Então, apenas aqui no Brasil já são catalogadas 2 mil espécies de formigas. E aí nós vemos esse sinalzinho aqui, ó, esse cochete e 3 pontinhos, que significa que há muito texto aqui, ó, adiante, mas que não foi colocado para não ficar longo a atividade de vocês, certo? Mas se vocês quiserem pesquisar, vocês podem colocar na internet, olha só, Revista Galileu, colocar o ano, colocar o número da edição, colocar o nome de quem escreveu esse artigo e vocês encontrarão o texto completo para vocês lerem na internet. Certo, pessoal? Vamos começar nossas questões de hoje. Aqui na questão número 1 diz o seguinte: releia este trecho. Uma sociedade extremamente organizada. Essa palavra que está em destaque, extremamente, significa que é uma sociedade muito organizada. Então, aqui na atividade pede o seguinte: assinale as características que justifiquem o uso da palavra destacada. Então, por que nessa frase foi utilizada a palavra extremamente? Quais foram as razões? Então, nós estaremos assinalando aqui. Então, aqui nós temos mais de uma resposta correta, ok? Letra A. Há mais de 9 mil espécies de formigas catalogadas no mundo? Isso tem a ver com a organização da Sociedade das Formigas? Não, né? Letra B. Dividem todas as tarefas e cada uma cumpre o seu papel? E aí? Essa organização ocorre dentro da Sociedade das Formigas? Elas dividem as tarefas e cada uma tem um papel específico? Se sim, marca o X aí, pessoal. Letra C. Podem causar estragos em plantações, residências e hospitais. Apesar delas poderem causar todo esse estrago, não tem nada a ver essa frase, olha só, com o fato das sociedades de formigas serem extremamente organizadas. Então, não é essa a alternativa. Letra D. A rainha é a reprodutora e as operárias fazem todo o trabalho na colônia. Alternativa D. Está falando sobre a organização da colônia de formiga?
Sim, está mostrando, olha só, o papel da rainha e o papel das operárias, ok? E letra E, em áreas naturais não fazem parte do equilíbrio ecológico. Não, essa alternativa não tem nada a ver com o fato da colônia de formigas ser totalmente organizada, certo? Assinalem aí as respostas corretas, lembrando que são mais de uma resposta. Nesse caso, são duas respostas. Então, assinalem aí e nós estaremos continuando as nossas atividades, ok? Questão de número 2. As formigas pertencem ao grupo dos insetos sociais. Por quê? O que será que quer dizer essa expressão? Insetos sociais. Por quê? Letra A. São muito úteis para a fertilização do solo. Apesar de elas serem úteis, isso não tem nada a ver, né, com a organização social das formigas. Letra B. Causam estragos em plantações, residências e hospitais? Elas causam, sim, esses estragos, mas não tem nada a ver com o fato delas serem insetos sociais. Letra C. Vivem em uma sociedade organizada? Sim, elas vivem em uma sociedade muito organizada, onde cada um tem a sua função. Letra D. Agem como pragas em ambientes alterados pelo homem? Sim, elas agem como pragas, mas também não tem nada a ver com o fato de serem insetos sociais. E não interagem umas com as outras nas tarefas diárias. Completamente contrário ao que nós estamos vendo aqui, pessoal. Porque elas, além de interagirem, umas ajudam as outras nas suas tarefas, certo? Então, assinalem aí a alternativa correta, ok? Questão 3. Releia estes trechos. Então, olha só, em cada uma das frases, eu tenho uma palavra que está em destaque. Aqui eu tenho a palavra pragas, aqui eu tenho a palavra castas, e aqui eu tenho a palavra ninho. E todas elas estão com esse símbolo que indica que tem muito mais texto aqui na frente, certo? Primeira frase. As formigas só agem como pragas. Segunda frase. As tarefas são divididas entre as castas. E a última frase, essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem o ninho. Aí vem a questão: que palavra destacada significa grupos de indivíduos de uma mesma espécie animal que apresentam características semelhantes? E aí, qual dessas palavras que significa grupos de indivíduos de uma mesma espécie animal que apresentam características semelhantes? É a palavra pragas? Eu acho que não. É a palavra castas? Eu acredito que sim, porque castas é uma forma de organização. É a palavra ninho? Também não. Então, anotem aqui, olha só, qual é a palavra que significa grupos de indivíduos de uma mesma espécie animal que apresentam características semelhantes, ok? Já colocou sua palavra aí? Vamos para número 4. Questão número 4. Qual a função das formigas rainhas, pessoal? Qual é a função da rainha dentro do formigueiro? Observe aí no seu texto. Aqui no seu texto, olha só, a gente tem em destaque a função da rainha. A maioria das formigas em uma colônia são fêmeas reprodutoras, no caso, a rainha. Então, qual é a função da rainha, pessoal? Garantir o quê? A reprodução da espécie, certo? Elas são as fêmeas responsáveis por garantir a reprodução da espécie. Então, vocês vão responder isso aqui na questão de número 4. Agora, nós vamos, ó, e podem até deixar no seu texto sublinhado, certo? Questão número 5. Até a imagem aqui já está ajudando a compreender. Ó. Qual é a função das operárias, pessoal? Aí no texto está bem claro. Ó, essas últimas, no caso, as operárias, fazem o trabalho pesado, constroem o ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam os machos, larvas e, em alguns casos, a rainha, e protegem o formigueiro. Então,
Qual é a função das operárias? Elas exercem diversas funções. E aí vocês podem colocar cada uma dessas funções aí na sua questão de número 5. Tudo bem? Então, pausem aí o seu vídeo para vocês copiarem a resposta aí na sua questão 5 e daqui a pouquinho a gente continua. Questão número 6. Em que situação as formigas agem como pragas? Nós já falamos sobre isso na leitura do texto. Quando as formigas começam a ser uma praga, pessoal? Olha só, elas porém as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois as áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Então, quando a formiga ela vai agir como uma praga? Quando o seu ambiente natural ele é alterado pelo homem. Normalmente, quando é destruída a sua colônia de formiga pelo homem, seja para fazer alguma construção, ela vai agir naquele local como uma praga. Então, pausa aí o seu vídeo, responde aí a questão número 6, que nós já vamos continuar. A questão 7. Observe esta imagem. Então, essa é a imagem que vocês têm aí no seu material impresso. É claro que aqui está colorido, está bem maior, diferente aí do seu xerox que você tem em casa. O que essa formiga está carregando? Ah, parece até um pedacinho de fruta, uma semente, né? E aí, aqui na questão A, tem a seguinte pergunta: que atividade essa formiga está realizando? Olha só. Letra A, construindo o ninho? Acredito que não, né? Ela não vai construir o ninho com um pedacinho de semente ou de um alimento. Letra B, coletando comida? Ela está coletando alimentos? Letra C, alimentando a rainha? Aqui não está falando para quem é o alimento que ela está levando. Letra D, protegendo o formigueiro? Não, ela não está protegendo. E letra E, lutando contra a formiga? Com certeza não, né, pessoal? Porque só tem uma única formiga na foto. E letra B, aí no seu material impresso, talvez esteja novamente a letra A, mas é a questão B, tá bom? Foi um erro aí na hora da digitação. Que tipo de formiga é essa? É uma formiga rainha ou uma formiga operária? É claro que é a formiga operária, né, pessoal? Que ela está trabalhando, levando o alimento para dentro do formigueiro, certo? Número 8. Releia este trecho. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Letra A. A palavra destacada pode ser substituída por. Então, olha só, nós vemos aqui que tem a palavra porém que está destacada. Sempre quando nós queremos saber qual palavra nós podemos substituir, a gente lê a frase colocando a palavra, certo? Então, na letra A, portanto, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Eu acho que não combinou. Letra B, nem as formigas só agem como pragas, nem a palavra nem, olha só, tira totalmente o sentido da frase. Então, não vai ser essa palavra. Letra C, mas as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. E aí, pessoal, ficou fácil compreender o que diz a frase com a palavra mas? Eu acho que ficou legal. Letra D, por quê? Porque as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois as áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico? Eu acho que o porquê também não encaixou muito bem aqui, né? E letra E, talvez. Talvez as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem,
pois em áreas comuns fazem parte do equilíbrio ecológico, eu acredito que talvez não vai encaixar, porque nós sabemos que não é talvez elas agem como praga, elas sempre vão agir como pragas quando o seu ambiente for alterado, certo, pessoal? Então, qual vai ser a alternativa correta aqui na questão A? Portanto, nem, mas, porque ou talvez. Então, escolham uma dessas alternativas, ok? Aí eu tenho um lembrete. Algumas palavras como mas, nem, portanto, porque e talvez ajudam a fazer a conexão entre as partes do texto. Olha só, elas fazem o que? A ligação entre as partes do texto. Então, essas palavras que nós vimos aqui, elas são muito importantes quando nós vamos, olha só, escrever um texto. No caso aqui da questão da letra A resposta correta é a alternativa C, a palavra mas, porque aqui tem uma outra perguntinha aqui, ó. A palavra que você assinalou no item A transmite qual ideia? Aqui, se nós assinalarmos, ó, alternativa C, mas as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois as áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Esse mas, qual é a ideia que ele transmite? Continua aqui a leitura do quadro. Ó. Cada uma dessas palavras transmite uma ideia diferente, que pode ser de oposição, quer dizer contrária, de adição, quer dizer está adicionando uma explicação, conclusão, ou seja, para concluir um texto, explicação, para explicar, ou opção, ou seja, dar várias alternativas. Nesse caso, a palavra mas, ela traz a ideia de oposição, né? Por quê? Porque no primeiro parágrafo está explicando que elas causam vários estragos, né? Mas elas só causam esses estragos quando elas são o quê? É o ambiente onde elas vivem é alterado pelo homem, certo? Então, por isso que esse mas, ele tem a ideia de oposição, uma ideia contrária, certo? Estamos quase terminando. Letra C. No trecho, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico, a palavra pois pode ser substituída por esse pois aqui. Ele está explicando, não é? Então, esse pois pode ser substituído pela palavra portanto? Portanto, está explicando? Não. Letra B, nem. A palavra nem está explicando? Não, ela está negando algo. Ou, né, está se opondo a algo. Mas, ela está também se opondo a algo? Não, né, pessoal? Porque ela está explicando esse pois em áreas naturais? Sim, ela está explicando. Então, a resposta correta é a palavra por quê, certo? E número 9, releia este trecho. A maioria das formigas em uma colônia são fêmeas reprodutoras, rainhas e não reprodutoras operárias. Essas últimas fazem o trabalho pesado. Constroem o ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam machos, larvas, e continua o texto. E por último, e protegem o formigueiro. Letra A quem se refere a expressão destacada? Lá no começo, quando nós fizemos a leitura do texto, nós falamos, olha só, essas últimas está falando sobre quem, pessoal? Sobre as operárias, certo? Então, essas últimas se referem às formigas operárias, ok? Registrem aí. Letra B. Qual é a função dos dois pontos neste trecho? Então, nesse trecho aqui, ó, tem dois pontos, olha só. Esses dois pontos, eles estão mostrando o quê? Letra A, indica que a frase terminou? Não. Letra B, indica uma pergunta? Também não, né? Um ponto que indica pergunta é um ponto de interrogação.
Letra C. Indica surpresa, admiração, espanto? Também não, porque quem indica surpresa, admiração ou espanto é o ponto de exclamação. Letra D. Introduzir uma explicação? Então, aqui coloca os dois pontinhos e depois vai explicando item por item? Sim, porque olha só aqui, ó, no trecho. Essas últimas, no caso, as operárias, ó, fazem o trabalho pesado. E aí começa a explicar todo o trabalho que elas fazem. Então, a resposta correta será a alternativa D. E na E, indica a fala de personagem. Num texto, né, narrativo, vai indicar, mas nesse caso não é um texto narrativo. Nós temos aqui um texto de divulgação científica. Certo, pessoal? Olha só, a rainha dando um tchauzinho aí para vocês, que a nossa aula de hoje está terminando. Não se esqueçam de acessar o nosso canal lá no YouTube e se inscrever para que você receba as notificações das nossas aulas, ok? Um grande abraço. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau para vocês.